Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos à distância, como anunciado ontem. Se você foi pego de surpresa, quer dizer que você não ouviu o resumo da rodada ontem A culpa é e, sua, então? e não assistiu o podcast gravado ao vivo ontem à tarde. Mas isso é mais perdoado, porque às vezes você prefere só a versão em áudio, que vai sair daqui a pouco. Quando eu sair daqui, eu vou editar esse resumo da rodada, colocar ele no ar e imediatamente depois boto o podcast no ar. Lembrando que o podcast vai ao ar às sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Dessa vez, porque estou viajando, aí, responsabilidade do feriado, nós excepcionalmente gravamos na quarta e o podcast vai ao ar hoje, quinta-feira. E, bom, a gente não podia não gravar, porque os playoffs estão rolando e aí dos 3 jogos, os de ontem foram muito bons. Pois Não é, tem foram como 3 fugir. jogaços, 3 jogos importantes e 3 jogos de alguma maneira inesperados. Em séries que a gente não estava achando que iam dar tanto espetáculo assim. Pelo jeito, o Bulls ganhou do Bucks, o Chris Middleton se machucou e pelo jeito essa série vai ser mais longa do que Sixers e Raptors, que era que todo mundo achava, independente do lado que você palpitasse, que a série ia de 6, 7 jogos. Vão estar 3-0 para os Sixers com revanche de Embiid contra Toronto. Dessa vez ele ganhou com uma bola de 3 no último segundo, não perdeu. Mas mesmo quem estava achando que talvez o Sixers pudesse varrer o Raptors, talvez não tivesse esperando um jogo tão apertado que tivesse que ser decidido na prorrogação com uma bola de 3 pontos. Vamos começar então com Sixers e Raptors, nosso resumo da rodada. Se você preferir pular para outros jogos, tem tudo aí na descrição, você pode pular, mas não pula, por favor, fica aí. Fica, você é bem-vindo, vai ter bolo. Olha o Danilo falando de bolo. Ontem foi polêmica o bolo. Vai ter Não, pão, fica que vai ter pão. eu ofereço o bolo porque eu sei que as pessoas querem, não porque necessariamente é um bom prato. Bom, Sixers e Raptors decidido no último segundo, praticamente no último arremesso da prorrogação. Os Sixers abriu 3-0. O jogo foi muito mais apertado do que os dois primeiros. Os dois primeiros foram lavados dos Sixers. Esse não. E esse finalmente pareceu um pouco mais os jogos que a gente achou que iam ser. O Sixers cometeu, a gente até falou disso no podcast ontem, antes do jogo começar. O Sixers é um time que comete poucos turnovers, mas contra o Raptors é difícil evitar. Ainda mais quando você tem o Embiid, um jogador que tipo, é muito óbvio onde o Raptors vai ter que dobrar a marcação. Ontem o Sixers cometeu 22 turnovers. É surreal. O número que saiu ontem no Twitter lá, que eu não consegui encontrar hoje, era que tipo, o Sixers era o primeiro time em sei lá quantos muitos anos a cometer 22 turnovers num jogo de playoff e ganhar. Cometer Ou 22 seja, turnovers é comum. Ganhar mas enquanto faz isso é que é raro. é um número amaldiçoado. Se você desperdiçou tanto assim a bola, você não tem como ter arremessado bolas suficientes para vencer uma partida. O Embiid cometeu 6 turnovers, quase todos no primeiro quarto, que foi quando o Raptors abriu boa parte da vantagem de 17 pontos, que depois o Sixers logo cortou. O Maxey cometeu 5, Harden mais 3, o Tobias Harris mais 3. Então, o Raptors pareceu mais o Raptors, e com isso eles pontuaram em contra-ataque. As estatísticas oficiais até dão 13 pontos de contra-ataque para o Raptors contra 4 do Sixers, que já é uma baita vantagem. Mas pareceu mais. É que às vezes é aquele ataque em transição que você tira proveito da velocidade que você está atacando, mas não é efetivamente um contra-ataque. Isso, Demorou um porque pouco mais. o contra-ataque envolve que você tenha menos defensores do que atacantes, e não necessariamente isso acontece quando o time está jogando em transição. Então o Raptors conseguiu essa vantagem dos turnovers, de forçar, de ter velocidade. Pareceu o Raptors mais normal, com uma exceção, ou duas exceções. Os seus principais cestinhas. O Siakam acertou 6 de 16 arremessos e o Van Vliet, que a gente apostou ontem no podcast que ia fazer um monte de ponto, acertou Que 3 de de 3 13 arremessos. era a chance dele de brilhar, o Raptors precisava aí de um boost ofensivo, aí nós acreditamos que o Van Fleet ia ser o responsável por dar esse gás. Calhou que não foi ele. Se veio um gás ofensivo, foi do Anunoby e do Gary Trent Jr. Os dois, o Gary Trent 9 de 9, o Anunoby 8 de 18 arremessos, com várias bolas de 3 dos dois. Foi de onde eles tiraram pontos, seja nos contra-ataques, seja nas bolas de meia quadra, mas no segundo tempo eles já esfriaram um pouco mais, e na prorrogação foi mais complicado ainda. Eu separei uns vídeos pra gente ver
como isso aconteceu, e depois pra gente ver o último arremesso do jogo, a bola histórica do Embidão. E legal que a gente tinha conversado que pra bola histórica, bolas decisivas dos Sixers, talvez agora finalmente pudessem não ser do Harden. Talvez o Embiid pudesse assumir essa responsabilidade. O Harden nem teve oportunidade de dar esse arremesso, porque cometeu uma falta no final do quarto período, nem jogou a prorrogação. Era o Embiid ou ninguém. O Maxey tava nas últimas posses de bola, ele tentou alguns arremessos na prorrogação até, mas na última posse de bola do tempo normal e da prorrogação, ele só procurou o Embiid. Essa é a ideia. Arremessar. Vamos ver os vídeos. Tem um pick and roll do Maxey e do Embiid para começar, e o Maxey só dá um passe na mão do Van Vliet. Um pick and roll meio simples, mas bem mal executado pelo Maxey. E aí já vira, ó, bola pro ataque, bola de 3 do Gary Trent. Esse é o Raptors. É assim que eles funcionam. É assim que eles escapam do ataque de meia quadra deles que é tão estagnado. Aí o Maxey tenta atacar, e aí o Gary Trent Jr., que jogou tão mal os primeiros jogos, aparecendo com a sua defesa, que marcou ele a temporada toda, recebeu muitos elogios, só foi lá e roubou a bola. E aqui é o Sixers que a gente imaginou que ia sofrer, né? Então, o Embiid ataca o garrafão, a gente viu nos primeiros jogos isso. Ele bota a bola no chão, vem um monte de gente. Mas nos primeiros jogos isso rendeu falta. Ontem, um roubo de bola. Tava o Van Vliet ali pra bater a carteira do Embidão. E vira contra-ataque. Turnover vira contra-ataque. O Sixers não pode cometer. E no primeiro tempo foi mais complicado. O Embiid, por algum motivo, resolveu voltar para essa jogada de mano a mano sozinho, muitas vezes de costas para a cesta. Ele nem fez tanto nos primeiros jogos. Aqui chega a dobra do Siakam, roubo de bola. Nos primeiros jogos o Embiid estava mais rápido em se livrar da bola. O primeiro quarto ontem foi bem complicado para ele. Cometeu 4 turnovers só no primeiro quarto. Aí ele anda, quando ele tenta atacar o Anunoby, ele acaba dando uns passinhos a mais, marca uma andada, ele faz esse giro rápido para fugir da dobra. E aqui é contra o Achiuwa, e o Gary Trent Jr. chega e dá um tapa na bola antes do Embiid virar. Ele acaba girando em direção ao tapa na bola, né? Porque tem muita gente no miolo do garrafão. E aí depois, no resto do jogo, ele só parou de fazer isso. Aí mais um contra-ataque, tudo vira contra-ataque. No resto do jogo, especialmente no segundo tempo, eles fizeram mais pick and roll com o Harden. Porque deu certo nos primeiros jogos, até fizeram pouco nos primeiros jogos, em comparação à temporada regular. Mas o Embiid começou a receber a bola de frente. E aí foi outro jogo, a gente parou de ver esses turnovers e o jogo complicou pro Raptors depois disso. Aqui ele perde sozinho, ele tenta o passe e... Bom, terrível passe. Bom, aqui a gente tá no final do jogo já. Fim do quarto período, eu vejo as últimas posses de bola. Passe do Anunoby pro Achiuwa. Faltam 3 segundos, o Harden tá nele na troca de marcação. E essa é a sexta falta do Harden. É uma falta bem Harden, né? Porque não parece tanto uma falta, parece que é o Achiuwa que tá iniciando o contato, mas o Harden tá com essa mãozinha aí. Se você tá com essa mãozinha no corpo e o cara tá levantando o braço, marcam falta, como o Harden conhece muito bem. E o Doc Rivers desafiou os árbitros, porque não só era um momento muito importante do jogo, mas também era uma questão de tentar manter o Harden em quadra para a posse de bola final e para prorrogação. Mas aí a marcação dos árbitros manteve-se, e aí não só o Harden foi expulso, como o Sixers perdeu a possibilidade de desafiar os árbitros de novo e um tempo técnico. E quase custou caro, né? Porque teve lances livres importantes no quarto período, no fim do jogo mesmo, a última posse de bola do Raptors. E foi um toco do Embiid que até pareceu bem limpo, e o Doc Rivers não podia mais desafiar. Mas pelo menos, nosso glorioso Precious Achiuwa perdeu os 2 lances livres. Então por isso a gente tá na última posse de bola com o placar igualzinho. O Achiuwa não conseguiu decidir o jogo. E aí o Maxey ficou gastando o relógio, depois entregou pro Embiid, o Embiid atacou, aí quando chegou a dobra do Siakam, faltando 5 segundos, deixando o Maxey livre, que o Maxey tá no meio da quadra também, né, como é que ele vai arremessar de lá, o Embiid vai pro outro lado, dá um passo para trás, arremessa na cara do Achiuwa, erra, e aqui o lance que me deixou mais surpreso do jogo. Olha o rebote ofensivo do Tobias Harris,
Como é que você erra um negócio desse? E não é só que ele conseguiu um rebote ofensivo, ele deu um jeito de subir e teve um arremesso parcialmente limpo, né? Ele teve uma visão da cesta. Olha isso! Pra ganhar o jogo! E o mais engraçado é o Embiid pedindo a bola de volta. Então, nesse fim de jogo, era o Embiid arrependido de dar um arremesso tão difícil, o Achiuwa arrependido de ter errado o lance livre, o Tobias Harris arrependido de ter errado uma bola tão fácil, o Harden arrependido de ter feito uma falta. Foi um fim de jogo bem frustrado para todo mundo envolvido. E aí fomos pra prorrogação. E é aqui no último minuto da prorrogação, o jogo praticamente empatado, a gente vê a história do VanVleet, né? Ele consegue os arremessos que ele dá normalmente e nada cai dentro da cesta. É só isso. Ele tenta decidir, ele tenta chamar o jogo, mas nada funciona. Em meia quadra, o Raptors depende que essas bolas caiam. Porque eles são um time de muito mano a mano. E aí do outro lado foi o Tyrese Maxey, que conseguiu a troca para atacar o Achiuwa, foi pra bola de 3 e tinha acertado 2 arremessos, não de 3, mas 2 arremessos na prorrogação. Esse ele errou muito feio e a gente foi pra posse que a gente comentou agora há pouco, polêmica. O Anunoby ataca o Maxey, teve sucesso nisso no jogo, e o Embiid dá o toco e os árbitros marcam falta e os Sixers não tem como desafiar. Mas aí é a vez do Anunoby falhar em decidir o jogo, né? Porque ele acerta só um dos 2 lances livres e o jogo fica empatado. E aí na posse de bola final, os Sixers quase perdem a bola, né? O Achiuwa quase rouba a bola do Embiid. Eles conseguem recuperar e pedir um tempo, aí eles têm 0.9 segundo para dar um arremesso e o lance... Mas nenhum tempo técnico. E o lance é esse aí. A bola da vitória do Joel Embiid. E o lance é legal porque aqui é que o começo do lance é difícil por causa da câmera. A câmera que a gente pegou do site da NBA tá mostrando a bunda aí do árbitro e não dá pra ver a jogada começando. Mas dá pra ver que é o Maxey passando por um bloqueio e atrás dele vai o Niang. Aí se dá pra ver. E aí o Siakam acompanha o Maxey e o Anunoby tá acompanhando o Niang. Mas aí ele para, nem para tanto, mas o Anunoby continua, mas o Niang ficou um pouco livre. E nesse um pouco livre, o Gary Trent Jr., que tá lá atrás, decide que ele tem que ir lá. E aí tem 3 jogadores do outro lado, e aqui fica 2 contra 2. Só que o Achiuwa, que é o responsável pelo Embiid, fica no bloqueio do Tobias Harris. Então o 2 contra 2 virou o Embiid contra a cobertura do nanico do VanVleet. O que numa infiltração seria catastrófico. Mas numa bola de 3 pontos girando, eu acho que dá pra viver com isso. A questão é que o Embiid simplesmente tem acertado essas bolas, especialmente nessa temporada. Ele acertou 2 dessa mesma ângulo durante o jogo. E daria pro VanVleet dar um tapa na bola. Ou tentar dar um tapa na bola. Mas é muito... O jogo tá empatado, né? Você não arrisca fazer uma falta boba faltando 2 segundos com o jogo empatado, você paga pra ver. Ele atrapalhou, mas ele não tentou o tapa, e aí o Embiid foi só muito decisivo. Então foi essa a história do jogo. Os Raptors teve as chances deles, mas o time não jogou bem bastante. Obviamente sentiram falta do Scottie Barnes, especialmente no ataque de meia quadra, ele tentar criar alguma coisa sozinho. Mas sem o VanVleet e o Siakam jogando bem, como jogaram tão bem ao longo da temporada, o Siakam aí tá em muita lista de times All-NBA. Não é o que pareceu nessa série até agora. E com 3-0, como disse o Embiid pro Drake depois do jogo, a gente vem pra varrida no próximo jogo, aí vocês que se preparem. O Siakam já foi muito criticado por nos momentos importantes de playoffs não conseguir gerar os pontos dele no mano a mano. E nessa temporada parecia muito mais fácil o trabalho dele por conta do Scott Barnes. E infelizmente a gente não vai poder ver essa dupla atuando nessa série, porque eu acho que ela vai acabar cedo demais. E do outro lado, a gente viu muito do que a gente comentou no podcast ontem. O Harden foi bem distribuidor de jogo. O Sixers continuou acertando bastante bola de 3, como nas primeiras partidas, e com o Sixers acertando bola de 3, tudo fica mais fácil, até para cometer mais turnover que o normal. E, bom, a série que a gente achou que ia ser uma das mais longas é a primeira que acabou, né? Porque nenhum time nunca virou de 3-0. Não parece que agora vai ser esse momento.
Seria muito improvável. E fico feliz aí que o Harden tenha algum sucesso e esteja sendo importante para esses Sixers, mesmo que não da maneira tradicional. Mesmo que não da maneira que a gente tinha imaginado. Ele não está precisando ser um excelente pontuador, não precisa estar em excelente forma física e batendo os defensores dele. Ele está distribuindo a bola e eu ainda acredito que ele é um dos grandes responsáveis por esses Sixers acertando tantas bolas de 3. Vamos pro próximo jogo? Tivemos vitória do Boston Celtics para cima do Brooklyn Nets. De novo, 2-0. E a história do jogo não foi a mesma do jogo 1. Porém, se você só congelar um momento da partida, de novo o Nets esteve na liderança no quarto período. De novo, eles tiveram a oportunidade de vencer um jogo e parecia, tudo levava a crer que eles iriam sair com a vitória, mesmo que por outros motivos, com outras circunstâncias, e de novo deixaram os Celtics assumir a liderança. É que dessa vez não foi uma liderança no arremesso final, rodopiando com balé, foi uma liderança que veio ali no meio do quarto período e a partir disso o Celtics dominou o jogo, conseguiu até esticar e no minuto final já estava com uma vantagem bem confortável. O Irving que dominou o jogo 1, não jogou bem essa partida, ele pontuou pouco. Aliás, ele e o Kevin Durant juntos acertaram 1 de 17 arremessos em todo o segundo tempo. O Durant errou todos os 10 arremessos que tentou no segundo tempo. O Durant 0 de 10 e o Irving 1 de 7. É tipo a última coisa que a gente ia imaginar de um time que tem Durant e Irving. Que quando precisasse num jogo importante, os dois somados iam acertar um arremesso em todo um tempo de um jogo decisivo. E a narrativa que a gente tem sobre eles é que não importa a defesa que você use, eles sempre encontram uma maneira de pontuar. O Durant porque arremessa por cima de qualquer defensor e o Irving porque costura qualquer defesa que você jogue para eles. Mas muita gente estava comentando, vários especialistas em análise tática estavam comentando ontem no Twitter, que essa provavelmente foi a melhor defesa já colocada contra o Durant em toda a carreira dele. Contra o Irving também foi uma defesa espetacular, mas a contra o Durant chamou mais atenção. Ele teve os arremessos mais difíceis que ele teve que tentar, são arremessos desequilibrados, apressados, com gente muito próxima. Mas é um pouco a história que a gente falou do DeRozan aí nas últimas semanas. São todos arremessos que o Durant pode acertar. É que são só arremessos mais difíceis do que ele está acostumado. Mas a gente vê todo dia ele acertando arremesso difícil, né? Então é surpreendente ele não acertar nenhum. Tipo, uma grande defesa pra cima do Durant, e aí ele não consegue marcar 40 pontos e o aproveitamento é um pouco mais baixo do que o normal, beleza. Uma defesa histórica igual a do Celtics, com esses números absurdos dos últimos meses, ok. Não acertar nada, 0. Aí, tipo... Aí se quebra a gente. E com ele acertando 0 arremessos e o Irving acertando 1 arremesso no segundo tempo, o Celtics conseguiu uma sequência de 23-4 no placar. Foi até constrangedor, o Nets passou quase 4 minutos consecutivos sem colocar a bola dentro da cesta. E com isso, o Celtics, mesmo num dia em que o ataque não estava fluindo perfeitamente bem, que o Tatum também teve dificuldade de pontuar, conseguiu o suficiente para acabar vencendo no quarto período com certa tranquilidade. Que foi aqueles jogos curiosos, né? De um lado o Bruce Brown é o cestinha do Nets, e do outro é o Grant Williams e o Al Horford acertando um monte de arremesso importante. E o Grant Williams que fez um trabalho espetacular defensivo. Impressionante como ele tapou esse buraco aí que o Robert Williams deixou no time. E aí eu separei em vídeo a defesa que o Celtics usou contra o Durant, contra o Kyrie Irving, e depois como sobrou para o Bruce Brown decidir pro Nets e como o Celtics acabou respondendo a isso. Então a gente começa aqui com o Durant recebendo essa bola no perímetro depois da defesa do Celtics já ter quase forçado um turnover. E mesmo batendo o Tatum no drible, o Durant acaba tendo que arremessar com uma boa defesa do Theis, fazendo aqui uma pressão. Ele não fez o drop, ele não tentou proteger o garrafão, ele saiu em todos os arremessos, e foi um dos arremessos mais desequilibrados que eu já vi o Durant tentar. Olha como as pernas dele ficam no ar. Essa aí desequilibrada. É meio que apressado pelo tempo, né, dos 24 segundos, mas o Theis fez isso em outros lances que não tinha essa pressão do tempo também.
E eles pegam o rebote ofensivo. Hein? E pode tentar de novo. E aqui o Tatum, que marcou o Durant quase todo o jogo, e ele tá só muito perto. E é um arremesso completamente fazível. A gente já viu o Durant acertar várias vezes, mas dessa vez não. E aqui a gente tá vendo o Thais pressionar. E o mais interessante é o Thais não faz essa marcação sozinho. Assim que ele passa perto do Tatum, olha o Tatum lá, para esticar essa mãozinha e atrapalhar a bola. E tem 2 jogadores atrás, o Marcus Smart e o Al Horford, então não tem muito espaço para infiltração do Durant, se ele quiser. Nisso atrapalha ter o Drummond e o Bruce Brown em quadra, né? Se fossem o Joe Harris e sei lá mais quem, estavam um em cada zona morta, é uma decisão que o Steve Nash está tendo que tomar o tempo todo. E eu acho muito boa essa ajuda, como o Celtics o tempo inteiro tem alguém ali que ou ameaça um bote ou vai e atrapalha mesmo o arremesso. Então aqui de novo o Durant contra o Tatum no mano a mano, mãos ativas, sendo atrapalhando, pula bem perto, mais um arremesso de mano a mano contra o Tatum que é errado, e mais um rebote ofensivo, aliás. Mas eles não fazem cesta e rebote ofensivo. Pois é. E aqui o Tatum é batido, imediatamente tem ajuda, é o Jaylen Brown que tá lá para contestar. O arremesso nem sai. O Tatum tenta ficar muito perto, não sai. É Tatum e Jaylen Brown juntos. E de novo, o Nets pode tentar outra vez. Aqui a defesa é do Jaylen Brown, e aí teve uma ameaça de bote, e dá pra ver como não faz parte do plano do Celtics dobrar essa marcação. Não necessariamente. Então, quem tá ali perto dá um bote, mas já corre para não deixar o Irving livre. A ideia é não deixar que o Nets dê arremessos não marcados. Então, o bote vem e já volta pro perímetro. E desde o jogo 1, né, eles estão tendo muito essa ideia de ter vários jogadores em volta do Durant, mas não pressionado. É tipo, você não vai ter espaço para infiltrar, porque tem um cara do lado, uma pessoa atrás, o arremesso nunca é livre. Então ele não tá livre e os companheiros também não estão. E ele tá sempre só dando arremesso em cima da defesa, e aí precisa começar a acertar. É difícil, mas é para isso que você é um dos melhores da história. Aqui um pick and roll, vem aí o menor pivô do mundo, o Bruce Brown, tentar criar algum espaço, o Al Horford troca imediatamente, sem nenhum tipo de constrangimento, e o Tatum já luta contra o Bruce Brown porque quer ir lá contestar também. E aí... O Marcus Smart dá um sustinho dele. Ele dá aquele botezinho, né? Vamos ver de novo depois do corta-luz. Olha ali embaixo como o Marcus Smart finge que vai, mas não vai, porque não pode deixar o Kyrie Irving livre. E aí isso é suficiente para o Durant ter que parar a movimentação dele no meio e dar esse arremesso. Só para o Durant parar e ver 3 jogadores na frente dele. É o Horford, é o Grant Williams e é o Marcus Smart. Então, tipo, não tem muito para onde ir. E aí na próxima jogada, o Thais tá aqui, pressionando, tentando atrapalhar, mas ele volta porque ninguém pode ficar livre. Deixa o Tatum livre. Se houve um corta-luz, o Thais volta para contestar. Então são 2 jogadores pulando no Durant. É um arremesso apressado. E nessa eu até acho que ele voltou demais, né? O Thais, né? Ele volta muito. Quando tem o corta-luz do Bruce Brown, ele tem que cobrir um espaço muito grande para contestar o arremesso. Mas vai lá, ele se entrega e saiu na foto. Atrapalhou o suficiente, pelo menos, porque o Durant errou. E agora as do Irving. Aqui marcado pelo Jaylen Brown. E de novo o Thais está lá, compra um tempinho, Jaylen Brown vai e contesta esse arremesso. Nunca sai um arremesso livre. Olha, no meio do garrafão são 3 defensores, a bola nem chega no aro. E aí é contra-ataque. Né? Embora o Durant tenha conseguido esse toco aí. Mano a mano contra... Os dribles do Irving são muito absurdos. Mas você vê que é um drible impressionante que em geral deixa os defensores para trás, mas o Grant Williams não é batido. Ele se recupera na base do esforço. Não, a entrega defensiva do Celtics é outro patamar. Essa tinha que ter acertado só. Tipo, o Grant Williams foi até o último segundo enfiar a mão lá, mas se você chega até lá, sendo o Kyrie Irving, tá lá, tá enchendo o saco, tá no cangote dele. Mas pelo amor de Deus... Olha o Grant Williams comemorando embaixo da cesta. Tipo, foi muito legal. Eu sou o máximo. Tipo, finalmente ele conseguiu entrar no garrafão. Tipo, ele deixou um defensor pra trás. Ele continuou seguindo o Irving, atrapalhou, mas deixou pra trás, finalmente. E errou a bandeja.
E agora é no Horford. A gente já viu todo mundo, né? Todo mundo marcou Todo o Kyrie mundo, todo Irving. mundo. Ó, o Horford, o Jaylen Brown, o Tatum, o Williams. E aí, ó, olha como o Horford também é batido no drible e se recupera o suficiente. Ninguém desiste. E essa é uma coisa que o Celtics pode se vangloriar, né? São muitos defensores que conseguem se recuperar no mano a mano. E aqui, quem sobrou para decidir se Duran e Kyrie Irving estavam errando tudo? O menor pivô do mundo. Assim que o Al Horford dá esse bote no Duran, o Bruce Brown tá livre na zona morta. A bola é para ele. E aí ele tem um Tipo, arremesso livre. é o que a gente falou agora, porque ele fica meio livre, né? Porque o comprometimento não é 100% do Al Horford na dobra. Mas ficou um pouco livre, então arremessa, porque, E aí ele livre aí de entre as novo... linhas defensivas, porque tinha uma dobra no Irving embaixo da cesta. Os 9 primeiros pontos do jogo foram do Bruce Brown. Aqui a tentativa de dobra, o Bruce Brown fica lá livre, pertinho do aro. Essa eu achei que foi bem inteligente, que o Nets poderia ter usado mais, porque o Bruce Brown larga o bloqueio muito rápido e a gente viu todos os outros lances. O Celtics não quer dobrar e pressionar, pressionar, eles querem dobrar e voltar. Mas ele sai tão rápido do corta-luz e o passe do Durant é tão rápido que ele fica livre por um instante. E aí recebe a bola e já finaliza para aproveitar que estava sem marcação. E é isso, ele é muito bom nisso de receber de É. costas e já virar e resolver. Mas aí você tem um jogo apertado no final do quarto período em que quem tem que resolver é o Bruce Brown. O que é complicado. O Nets não é tão profundo assim para poder contar com o resto do elenco de apoio. E enquanto isso, o Celtics se mostrou o time mais profundo do planeta. O Pritchard meteu um monte de bola no quarto período. Tá aí, ó, mais uma. Atacando os pivôs. Então é sempre que o Nets tinha um pivô em quadra, é esse pivô ou o Kyrie Irving estão sendo atacados. Aí, bola para Esse, fora. esse passe é muito legal, porque a defesa fica confusa, eles vão cobrir o Horford, aí fica livre o Jaylen Brown. É só muita gente. É o Pritchard punindo a defesa do Nets por ter tentado, ameaçado uma dobra no Tatum. E acertando o arremesso que o Irving não acertou, né? Tipo, passo pra trás, tudo. E aqui o Jaylen Brown simplesmente batendo o Irving na base da marra. O Irving vai ser sempre o ponto mais fraco de qualquer esquema defensivo que você desenhar. E essa que eu achei muito interessante é o Tatum sozinho aqui no mano a mano, de costas para cesta. Vamos voltar lá para a jogada. Marcado pelo Seth Curry. Por que não dobram a marcação? Faltam 6 segundos. O Nets tem pânico de que essa bola seja passada para qualquer um. Né? É muito jogador que está contribuindo ofensivamente. Todo mundo no Celtics foi bem nesse jogo. O Tatum, curiosamente, foi o que foi pior. Então, por mais que esteja acabando o cronômetro, ninguém se compromete. Todo mundo quer continuar marcando os possíveis passos do Tatum. E aí ele só vira para a cesta e consegue a bola mais fácil dele no jogo. Eles ficam se movimentando, indo pra um lado pro outro, de repente o Tatum tá livre. Então, uma boa vitória do Celtics, até pelo que a gente falou. Eles não jogaram bem o jogo inteiro, o Tatum não conseguiu pontuar do jeito que pontuou, mas é o Celtics da temporada regular. Não importa o que aconteça, a defesa tá lá. E a defesa tá deles sempre atrapalhando tudo que o adversário faz. E você tem que ser muito bom. Então você vai estar sempre contestado, vai estar sempre marcado, o Celtic vai estar sempre correndo e se recuperando. Não é que não dá pra pontuar nunca, mas nunca vai ser fácil, você nunca vai ganhar ponto de graça. E é um grande bônus pra você ter nos playoffs, nunca tomar ponto bobo na defesa. Você pode se dar o luxo de demorar pra esquentar no ataque, que foi o que aconteceu com o Celtics ontem, que foi só no segundo tempo, no quarto período, que começou a cair tudo. Aí o Pritchard fez 10 pontos. E essa é a graça desses Celtics, que além da defesa forte, eles são um time profundo ofensivamente. Então eles tiveram 3, 6, 7 jogadores com mais de 10 pontos. E é um time que todo mundo pode contribuir, então defensivamente pro Nets fica complicado. Né? Quem eles fecham, quem eles optam por deixar livre, se eles vão dobrar a marcação no Jaylen Brown ou no Tatum, quem eles estão permitindo que dê um arremesso sem marcação? E não tem ninguém nesse Celtics que você possa deixar inteiramente livre, como o Nets. O Celtics pode deixar a gente no Nets arremessando sem ninguém por perto.
Mas aquele último lance que a gente viu do Tatum, que ele gira em cima do Seth Curry, mostra como o time também não tá tão entrosado como a defesa do Celtics. Então eles já não podem se dar o luxo de trocar tudo igual o Celtics faz, porque senão você acaba com o Curry marcando o Tatum, que ele não tem muita chance. Mas eles chegam a deixar o Grant Williams livre por um pedaço da jogada, mas mesmo assim não estão dobrando. Mesmo assim o Tatum tem espaço para invadir o garrafão. Tem 2 jogadores do Nets no garrafão, eles acabam saindo e depois voltam, mas quando voltam o Tatum já tá lá dentro. Então eles não são tão, o que eles chamam, né, de conectados na defesa. Mesmo quando eles decidem, em uma posse de bola, não, o Grant Williams não vai matar a gente na bola de 3. Então Mesmo dobra assim, em alguém, né? Então você tem um defensor a mais, né? mesmo com esse defensor a mais, o Tatum tem um floater livre dentro do garrafão. Falta essa ligação entre todo mundo entrosado. Mas, bom, Nets não mostrou isso a temporada inteira. Seria uma surpresa se nos playoffs eles estivessem tão prontos assim. Eles deveriam estar compensando ofensivamente. E olha, contra a defesa do Celtics, parece que vai ser difícil. Bom, os próximos jogos são em casa. O Nets tem que ganhar. E talvez o Ben Simmons volte. A gente discutiu isso ontem no podcast. Começa-se a desenhar o cenário onde um ato de desespero é justificável, sabe? Mas o engraçado é que comentaram com o Nash sobre a volta do Ben Simmons pro jogo 4 e o Nash pareceu completamente surpreso. Então, as declarações do Nash e do Duran são todas nesse aspecto. Tipo, o Duran falou, a gente nem conta com ele pra esse ano. A gente nem tá pensando nisso. O Nash fala, não, tá longe. E aí, cada dia que passa, sai uma notícia nova dizendo que não, ele tá perto, tá treinando. Internamente, eles cogitam isso. Internamente, a volta é pro jogo 4 e tem gente considerando que jogo 3 talvez seja possível. E aí, quando eles vão falar sobre isso oficialmente, eles negam tudo do jeito, tipo, você tá falando o quê? Que absurdo que você tá falando. Né? Então, parece que a gente pirou. Não sei o que acreditar, mas eles precisam de um jogador como Ben Simmons, então e não podem perder nenhum desses próximos 2 jogos, então é bem justificável caso eles queiram arriscar. Acho que o único jeito de pôr ele em quadra é desespero. O Nets está oficialmente desesperado. Bom, o último jogo da rodada de ontem, que foi só da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks recebeu mais uma vez o Chicago Bulls e o Bulls venceu. A gente tava achando que ia ser uma das séries mais fáceis, parecia tudo ter encaminhado aí pra uma varrida, e eis que o Bulls reage em grande estilo. A gente comentou isso no podcast também, para quem quiser ouvir a versão estendida sobre nossos comentários, mas em resumo no jogo 1, o Bulls teve um péssimo aproveitamento de arremesso, e talvez até pudesse ser melhor, mas quando o Antetokounmpo estava em quadra, eles não conseguiram marcar o Antetokounmpo, mas tipo, nem de perto. Aliás, o Antetokounmpo tinha vencido até ontem, os últimos 14 jogos dele contra o Chicago Bulls. Ao longo de 3 temporadas. Hein? Então, é uma dificuldade já histórica de segurar o Antetokounmpo. E o jogo só foi meio apertado porque o Antetokounmpo teve problema de falta. Mas ontem não. Ontem o Bulls jogou bem na defesa, caíram as bolas no ataque. E o DeRozan foi um profeta. Depois do jogo 1, ele disse que ofensivamente ele garantia que o time não ia arremessar tão mal de novo e que defesa é o que te dá uma oportunidade de vencer e que eles aprenderam muito nesse primeiro jogo e que eles iam manter a defesa nesse nível para ganhar a próxima partida, e foi isso que aconteceu. Não, eles defenderam bem, defenderam melhor o Antetokounmpo e o time arremessou melhor, especialmente o próprio DeRozan. Ele acertou 16 de 31 arremessos para fazer 41 pontos, é o máximo dele na carreira em jogos de playoff. A gente pelo menos acertou essa, porque a gente quis fazer uma fezinha na garantia lá da KTO, abraço KTO, e a gente achou que o DeRozan ia ter o seu jogo de resposta, em parte porque a gente estava torcendo para que acontecesse, porque a gente gosta do DeRozan e queria tomar um chá com ele. Mas acertamos, é o que vale, o dinheiro tá na conta. E ele enfrentou exatamente a mesma defesa do primeiro jogo, os arremessos igualmente difíceis, de novo defensores tão próximos quanto antes, ele só converteu esses arremessos. A quantidade de arremesso que ele fez de meia distância, com o Antetokounmpo na cara dele, o Antetokounmpo estica o braço, é um arranha-céu. E ele finaliza o movimento do arremesso, tipo,
um milímetro para baixo, o Antetokounmpo toca na bola e é toco. E o DeRozan não parou de acertar esse arremesso. Foi muito impressionante. E o Vucevic... Ele flertou várias vezes com torcer o pé, É. caindo em cima dos defensores. Muitas vezes o DeRozan arremessou com defensores tão próximos dele que ele tombava no chão logo depois. Perigosíssimo, inclusive. E para ele, tudo bem. O que parecia impossível no jogo 1, agora parecia um passeio no parque no jogo 2. Nossa, foi um jogaço do DeRozan. E o Vucevic, que a gente comentou que ia ter sempre a bola de 3 livre no pick and pop, a bola continuou lá, são os mesmos lances. Nem separei esses lances porque são iguais, é um tédio, é um bloqueio, o Vucevic faz um bloqueio, abre para a linha dos 3, o Bucks fala, se quiser arremessa. Ele acertou 4 de 8 bolas de 3, acertou 10 de 18 arremessos para fazer 24 pontos. O Lavine fez 20 em 13 arremessos só. Então o DeRozan estava certo. O Bulls tinha que acertar mais arremessos e ia acertar, acertou. Isso fez toda a diferença para eles conseguirem enfrentar o Bucks. Os arremessos do DeMar DeRozan eram contestados, do Vucevic a gente viu, eram completamente livres. Mas o importante era que nas duas ocasiões os dois jogadores acertassem, foi o que aconteceu. Eles não tem um aproveitamento bom. Se um deles conseguisse ser espetacular, o DeRozan foi melhor. Mas o Bulls depende dos dois para isso. Então eles não têm muita escolha, para falar a verdade. E do lado do Bucks, um número que eu acho que dedura um pouco o estilo da defesa do Bulls para esse jogo é como foram divididos os arremessos. Então o Antetokounmpo tentou 20 arremessos. Pode ser mais, mas 20 tá ok. Mas você vê, o Brook Lopes tentou 16. E o Drew Holiday também tentou 16. Drew Holiday 16, acertou só 6, ele foi mal. O Wesley Matthews e o Pat Connaughton juntos, que dividem os minutos lá da posição 2, geralmente, eles juntos deram mais 13 arremessos. É mais do que o Chris Middleton, que saiu no meio do jogo com a lesão no joelho, mas de qualquer forma ele jogou até o quarto período. Mas é porque o Bulls estava muito à vontade em fechar o garrafão, em dobrar, e falar, no jogo 1, o Bucks errou um monte de arremesso. Nos playoffs do ano passado, quando eles foram campeões, não foi por causa do arremesso dos coadjuvantes em várias das partidas. Então vamos lá, vamos fazer o Brook Lopes arremessar 16 bolas. Ele acertou 9, não foi mal. Mas não foi o Antetokounmpo. Não foram... Todo o arremesso do Brook Lopes, todo o arremesso do Wesley Matthews, todo o arremesso do Drew Holiday, que seja, ainda mais quando ele começou a errar tudo, não é uma enterrada do Antetokounmpo, então é uma vitória pra gente. Perfeito. Se você falou que o Antetokounmpo há várias temporadas não perde pro Bulls, a ideia é não deixar o Antetokounmpo arremessar todas as bolas que ele quiser. Quanto menos bolas ele arremessar, melhor. E era cobertura em cima de cobertura e bota um corpo na frente, o Patrick Williams marcou ele, nunca sozinho. E foi muito disciplinado. Tem um cara que eu sigo que cobre o Bulls, e ele tweetou, nossa, mas o Bulls não joga defesa assim há uns 3 meses. Quando machucou o Caruso, o Lonzo Ball. Faz uns 3 meses que eu não vejo o Bulls tão ligado na defesa. E ontem tinha, senão eles iam perder feio, e eles conseguiram. Foi muito legal de assistir. Eu separei uns lances. É uma compilação do Caruso. Porque... clubista, porque o Dennis é clubista. Quer dizer... Não, clubista ex-clubista. Clubista nostálgico. Mas foi uma atuação assim que... Nossa senhora. Foi a melhor atuação que um cara que fez 10 pontos em 3 de 8 arremessos pode ter. Mas foi absurdo. A atuação defensiva do Caruso ontem foi nível Draymond Green, assim. E ele ainda deu 9 assistências, roubou 2 bolas, deu 2 tocos, saiu com um saldo de mais 16. São todos um jogo apertadíssimo. E número de Draymond Green. É digno de Draymond Green. E se o Bulls a gente já sabia que eventualmente ia se virar no ataque e que tinha todas as ferramentas para isso, defensivamente eles precisavam de um Draymond Green. Quem diria que ele chama Caruso? Não, tem que ser muito burro um time para não renovar com o Caruso, né? Eu não queria jogar na sua cara, mas é verdade. Vamos ver os lances. Bora. A gente começa com a contribuição ofensiva do Caruso.
Então a bola roda, chega na zona morta, ele acertou essa bolinha de 3, quando o Bulls ainda estava atrás no placar. E aqui a gente vê um pouco da estratégia defensiva do Bulls. Então, não troca a marcação, briga com o corta-luz, não dá um minuto de paz pro Chris Middleton, e o Caruso vai lá e rouba a bola. De novo ele marcando o Middleton, tem bloqueio de novo do Antetokounmpo, dessa vez troca. Mismatch? Não, falta de ataque do Antetokounmpo, mais uma que ele faz nessa série em cima do Caruso. A bola não tinha nem chegado. Marcando o Chris Middleton de novo. Pressiona, não deixa, não caiu na finta nenhuma. Muito grudado. E agora, falta de ataque do Antetokounmpo no Caruso de novo. Tá sério, gente. Não é clubismo. Olha a frustração do Middleton ali, olhando pro próprio cadarço. Pensando, não é possível, eu não consegui fazer nada contra o Caruso, ele ainda foi lá e cavou uma falta. É espetacular, esse nível. E ele ficou marcando o Middleton até o Middleton sair do jogo, alguns minutos depois. E não deixa o Middleton passar. Passou, tem cobertura do DeRozan. Olha o DeRozan ligado na defesa, não deixando a bola chegar. E o Bucks estava sempre que tendo que dar esse passe a mais. Porque a pressão lá, o Vucevic saindo muito mais do que está acostumado, tem que dar um passe picado pro Brook Lopes, e o Caruso chega antes, claro. Alguma dúvida que o Caruso ia chegar antes? Ó. Aqui, ó. Já sabe que o passe vai chegar. Ele tá anos-luz à frente. Roubou a bola. E puxa o contra-ataque, passa pro Kobe White, e o Bulls encosta mais no placar. Dessa vez marcando o Middleton de novo. Vai tentar giro, não consegue. Não vai acertar, é o Caruso. Ele é o melhor defensor do Middleton da história. É. Dessa vez é o Jrue Holiday atacando e o Caruso longe da jogada. Olha o pique que o Caruso deu. É fantástico, né? Nossa, eu dou um pique desse e não corro nunca mais na vida. Então tá aqui, ó. E olha a briga. Eu acho que é o Derrick Jones Jr., né? Marcando o Jrue Holiday. O Vucevic mais alto aí, fechando o ângulo, não tem passe pra ninguém. O passe tá pro Wesley Matthews lá do outro lado. É a opção do Jrue Holiday. Mas o Caruso sabe. E a bola chega moscada e o Caruso dá um pique. E sabe o que é legal? O Caruso estava marcando as duas possibilidades de passe. As duas no perímetro, uma muito longe da outra, mas ele conseguiria chegar nas duas. E tal como no jogo passado, o Caruso começa o quarto período, acaba com o jogo, e aí no meio ele é substituído pelo Lavine. E dessa vez, pelo menos, o Billy Donovan foi mais rápido em colocar ele de volta. E aí ele marcando o Jrue Holiday e dando toco no Brook Lopes quando o Jrue Holiday passa a bola. Não, eu juro que não é clubismo, gente. Vocês estão vendo com seus olhos. Momento Nate Robinson dando toco no Yao Ming. É. E ele força o Jrue Holiday a passar a bola pro Brook Lopes e ele já tá lá e já dá o toco. E depois vai pro outro lado, chama a jogada. E agora ele tá marcando o Antetokounmpo, porque teve troca de marcação. O que você vai fazer, Antetokounmpo? Olha como ele mantém a posição. Não fazer nada. É. Deu sorte ainda que o Brook Lopes conseguiu pontuar no rebote ofensivo. Como esse nanico não foi empurrado pelo Antetokounmpo e manteve o corpo travado no chão a ponto de levar o Antetokounmpo pra linha de fundo? Olha tipo, isso. A NBA inteira toma uma enterrada aí. Tipo, méritos da defesa coletiva do Bulls, porque olha o DeRozan. Ele acompanha o Wesley Matthews e aqui ele volta pra pelo menos forçar o Antetokounmpo a girar pro outro lado. Isso, pra girar pro lado da linha de fundo mesmo. Mas olha, quando ele faz isso, o Caruso já deu 2 passos pra frente e já tá marcando um espaço que não vai deixar o Antetokounmpo existir em quadra. E o DeRozan depois vai lá e contesta o Brook Lopes, aqui depois ele pega o rebote mais uma vez. Mas é um DeRozan muito ligado na defesa, o que, convenhamos, não é o padrão da carreira dele. Né? E aí Caruso no ataque? É esperteza que chama. Malandragem. Em geral, o jogador que cobra a lateral, a linha de fundo, vira invisível. Assim que passa a bola, não existe mais. Poderia até sair e assaltar um banco, se quisesse. Isso aí é truque da peladinha do parque. Ninguém lembra que ele tá lá. E aí, faltando poucos minutos, no último minuto, a pressão dele força o roubo de bola nas costas do Wesley Matthews. E aí, quando o jogo já estava praticamente encerrado, com 5 pontos de vantagem pro Bulls, eles tentam um arremesso, o Antetokounmpo pega o rebote ofensivo e uma falta de ataque no Caruso.
Só pra celebrar. Só pra finalizar aí a grande atuação. É a falta de ataque festiva que chama. Não dá Impressionante. pra não se emocionar, né? Foi. É o Caruso. Que saudade do seu ex, né? Decidindo um jogo assim na defesa dá arrepio aqui. Mas acho que o mais impressionante é ver o Bulls ser capaz de fazer esse tipo de defesa. A gente já tinha visto no começo da temporada, eles surpreenderam a gente com uma defesa bastante sólida, que foi derretendo ao longo dos Sem o Lonzo meses. Ball, a gente não tinha visto isso. Né? Nesse nível de defesa, desde que o Lonzo Ball se machucou. Então é o Caruso fazendo o trabalho dele, mais o trabalho do Lonzo, e ainda sendo essa âncora que permite que toda a defesa do Bulls possa existir junta. E aí é o único jeito do Bucks não atropelar. E fora isso, o DeRozan acertando todos aqueles arremessos. Aí o Bulls é realmente um time de dar medo, né? E aí ganharam um jogo fora de casa e o Chris Middleton saiu do jogo no final com uma torção no joelho, segundo o Mike Budenholzer, o técnico deles, falou depois do jogo, mas sem detalhes do nível da torção, exatamente como foi. Pelo que estão dizendo, é a mesma lesão que o Durant teve nessa temporada e a expectativa seria de pelo menos 6 semanas fora. Isso que eu ia falar, a média de torção no joelho é de um mês pra cima. Então quer dizer que ele não voltaria nessa série e possivelmente nem pra próxima série. E a gente sabe o quanto é importante o Chris Middleton pra esse time, pode ser uma perda gigantesca. Ele é um ótimo defensor, ele comanda os pick and rolls com o Antetokounmpo, especialmente em fim de jogo. Ele é o principal arremessador de longe do time. O Drew Holiday não é o cara mais estável do mundo ofensivamente, na defesa óbvio que é. Nossa. Que perda, né? As lesões nesses playoffs é tipo cada dia um e muda todo o cenário. É um dia o Devin Booker, é um dia o Chris Middleton. E nenhuma lesão séria a ponto de que a gente perca esses jogadores por todos os playoffs, mas talvez seja o suficiente pro time não sobreviver nos playoffs a tempo deles voltarem. O Doncic, óbvio, né? Vou ficar de olho. Pois é. Embora o Doncic pareça... Agora já foi promovido para questionável pro próximo jogo, ao invés de improvável. Então, temos aí uma chance de ver o Doncic em quadro. Mas aí, vida nova para o Bulls. Vamos ver como eles reagem nos próximos jogos. Defender o Antetokounmpo nunca é fácil, mas eles encontraram uma solução que funcionou por um jogo e tem um desfalque importante que a gente vai ter que ver como o Bucks vai lidar. E desde que eles trocaram o DiVincenzo, que a única crítica à troca do DiVincenzo que eu ouvi foi tipo, eles têm menos opção agora de ala, né? Vai que acontece alguma coisa. Vai que alguém se lesiona, Nossa, no dia seguinte machucou o Pat Connaughton, que voltou agora, né? Mas aí o Grayson Allen perde uns jogos, agora é o Chris Middleton que se machuca. Não que o DiVincenzo ia curar todos os males, mas é tipo, você perde um pouquinho de opção no banco e aí imediatamente você sente falta. Não tá sendo fácil pro Milwaukee Bucks, e agora essa série tá bem mais emocionante do que a gente imaginava. Vamos acompanhar nos próximos dias. E o Antetokounmpo provavelmente vai ter que dar mais do que 20 arremessos por jogo para compensar a ausência do Middleton e para parar de ceder o plano que o Bulls quer que aconteça, que é ele passar a bola para outros jogadores. E pra gente encerrar nosso resumo da rodada, só fazer uma apostinha marota lá na KTO hoje, já que a gente tá numa sequência boa. Lembrando que vocês usam bola presa como cupom e conseguem um bônus no primeiro depósito. Hoje temos o jogo 3 de Wolves e Grizzlies, o jogo 3 de Jazz e Mavericks que a gente citou agora, e o jogo 3 de Golden State Warriors e Denver Nuggets. A gente não pode perder nossa sequência, Danilo, é só isso que me preocupa agora. Não é nem pelo dinheiro, é pela glória. Então vamos numa aposta fácil. Vamos com o Jordan Poole 50 pontos. Qual tá a cota aí pro Jordan Poole? O que você espera dele hoje? Quais são os odds? É fora de casa, né? É lá em La Paz o jogo. Não tá ainda. A KTO tá colocando aqui só os jogadores do Nuggets por enquanto, dá pra apostar. Não, tem o Wiggins e o Klay Thompson. Mas o Jordan Poole não tá aparecendo. Talvez eles estejam esperando pra gente saber se o Curry vai ser titular ou não. Faz sentido, claro. Porque o Poole tava sendo titular por enquanto, né? Então não vai ser essa a nossa mamata. Uma difícil. Towns, mais de 25 pontos. Em casa. Você quer que o Towns se recupere? Bom, o Wolves é bem melhor em casa, né? A narrativa é do Towns precisando responder depois de um jogo meio esquisito.
Eu não Não, confio nesse Wolves nunca, mas seria bonito. Seria legal o Towns conseguir ter um jogo digno depois da catástrofe anterior. Vamos com o Towns. Vamos com o Towns, vamos com o Towns? Então vamos Vamos com o custar uma Towns. graninha no Towns. E vamos ver se a gente consegue manter nossa sequência invicta aí de 4 dias já que a gente não erra nada. Tirando as do podcast, porque a Porque gente aí é apostou no aposta Kyrie tripla. Irving, É. outros causos. Quantos pontos pro Towns? Mais de 25. Ok, vamos lá. Vamos, Dá, vai, acontece? dá. Dá. Só não fazer um monte de falta estúpida no primeiro tempo, que dá. Não sei se eles Boa. ganham o jogo. Eu acho muito difícil. Eu acho que eu apostaria no Grizzlies, que é favorito na KTO, mesmo jogando fora de casa. Mas acho que o Towns pode jogar bem e o time perder. Faz sentido. Perfeito. E aí a gente confere se a gente acertou ou não amanhã. E para você ser notificado do vídeo de amanhã, é só apertar o sininho, fazer toda a etiqueta youtubística, porque se tem jogo de playoff de noite, tem resumo da rodada do Bola Presa na hora do almoço no dia seguinte. Boa, e tem o podcast aí no ar, provavelmente daqui a pouco, ou quando você estiver escutando já ou assistindo, já está no ar também. Então, No Spotify, no seguidor de podcasts favorito. prestigie, pessoal, e até mais. Tchau! Tchau!